Corinthians pode trazer Ian Couto do Manchester City. Renato Augusto será que pode voltar antes da data planejada? E Vanderlei Luxemburgo corre seríssimos riscos de cair do comando técnico do Corinthians. E quem poderá ser esse novo técnico do Timão? Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um caminhão cheio de notícias do Corinthians para vocês. De antemão, gostaria de pedir para vocês se inscreverem em nosso canal e deixar o seu like. É de graça e me ajuda muito. E aqui no canal do Corintianeiro, além de responder todos os comentários, trazemos vídeos todos os dias para você, torcedor do Corinthians, assistir aí no conforto da sua casa. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantes sobre o mercado da bola. E não dá para iniciar o vídeo de hoje sem falar sobre o grande risco que Vanderlei Luxemburgo corre de cair do comando técnico do Corinthians. É possível sim, o Corinthians pode trocar de treinador sim, novamente. E desta vez eu vou dar razão à diretoria do Corinthians e vocês vão entender por quê. Vanderlei Luxemburgo, desde quando chegou no Timão, não conseguiu sequer uma vitória no comando da equipe. Se eu não me engano, são 8 ou 9 jogos aí que o treinador não conseguiu dar padrão tático para o time, exceto com uma partida diante do Flamengo, que é muito pouco, pessoal. Então, Vanderlei Luxemburgo, caso tenha um resultado negativo diante do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que o Fluminense hoje é o grande favorito, o time tem grandes chances de ser eliminado da Copa do Brasil e uma possível queda da Libertadores, caso não ganhe do Independente Del Valle lá, a queda do treinador é certa. A queda do treinador é iminente. E eu dou razão ao Duílio Monteiro Alves nesse aspecto, porque o Luxemburgo está totalmente perdido no Corinthians. Tem hora que ele entra com o Wesley de titular, tem hora que não, tem hora que ele coloca o Juliano, tem hora que não. Fica fazendo um revezamento estranho entre o Matheus Bidu e o Fábio Santos. O treinador está perdido. O Corinthians entra nas partidas hoje para empatar. O Corinthians não entra nas partidas para ganhar. O Corinthians entra e fala, vamos fechar a casinha, não vamos tomar gol, vamos empatar que está de bom tamanho. A gente tem um exemplo da partida contra o Argentino Júnior, né? Onde eles estavam com um a menos e mesmo assim o Corinthians não preocupou em atacar. O Corinthians não preocupou em fazer o resultado, sendo que se a gente ganhasse, a gente já praticamente estaria classificado na Taça Libertadores, que seria uma ótima notícia para o Corinthians em meio a um ano tão turbulento. Então, pessoal, Vanderlei Luxemburgo corre seríssimos riscos de cair sim. A grande questão é, quem seria o novo nome para comandar o Corinthians? O Mano Menezes conseguiu uma vitória importante lá no Inter. O Inter passou a ser líder do seu grupo na Libertadores. Então, Mano Menezes conseguiu um gás, um tempo a mais para continuar no comando técnico do Inter. Hoje o Mano Menezes já não teria chances de vir para o Corinthians. Qual o nome certo seria para o Corinthians trazer para assumir a comissão técnica, pessoal? Eu quero que vocês comentem aí quem vocês gostariam de ver no comando técnico do Corinthians, caso essas derrotas venham na conta do Vanderlei Luxemburgo. Vamos torcer para que não. Mas pelo que o time vem jogando, pelo não desenvolvimento tático, é algo que se parece desenhado. Mas nós, como os corintianos verdadeiros, vamos torcer e apoiar até o final. Eu quero saber a opinião de vocês, que aqui eu respondo todos os comentários. A minha opinião, eu como corintiano, eu faria uma proposta para a comissão técnica do Vitor Pereira. Sem o Vitor Pereira. O Felipe Almeida, o seu auxiliar técnico, que não aceitou ir para o Flamengo, junto com o sogro do Vitor Pereira, que não aceitou. O Corinthians tinha um preparo físico excelente com esses profissionais da comissão técnica do Vitor. Mas com uma condição, com o Vitor Pereira
fora. Não queremos esse Judas de novo aqui no Parque São Jorge. Pessoal, agora outra notícia importante que eu quero trazer para vocês é sobre o Ian Couto, né? Lateral que pertence ao Manchester City, estava emprestado ao Girona, que o Corinthians quer sua contratação por empréstimo já agora na janela, no meio do ano, em julho. É um jogador de 20 anos, é um ótimo atleta, tem fortes características de marcação e ataque, né? O que não ajuda muito no lateral direito é a sua estatura, que ele é um pouco baixo. Vamos dizer aí que é quase do mesmo tamanho do Fagner, que não é nada de tão importante, porque o Fagner seguiu sendo o melhor lateral direito do Brasil, mesmo sendo baixo. Mas é até uma luzinha aí para o Fagner acender, porque o Fagner está perdendo posição sim, está gordo, está sem preparo físico, não está honrando o manto sagrado e já perdeu posição para o Bruno Mendes. Então o Ian Couto aí como umas possibilidades. Pessoal, mas é só uma possibilidade, quero deixar muito claro para vocês. O foda de você tentar empréstimo com um time milionário é isso aí. Porque geralmente quando um time empresta o jogador é porque ele não está dando certo ou porque o time quer que ele ganhe rodagem e experiência e alivia o salário que o clube tem com aquele atleta. No caso de um clube milionário igual o Manchester City, isso não é um problema, ele continuar pagando salário para o Ian Couto, até porque ele é jovem. E devemos lembrar que o Manchester City tem várias equipes, tem Manchester City A, B, C, tem o Bahia aqui no Brasil que eles comprou. Então, eu acredito como corintiano, muitos canais estão soltando aí sobre o Ian Couto, é novidade, beleza, mas eu acredito que é muito difícil o jogador vir jogar no Corinthians, a não ser que o Corinthians comprasse o atleta. Aí poderia despertar o interesse do Manchester City em vender o jogador para o Corinthians. Pessoal, mas eu quero passar uma ideia, uma visão para vocês e quero que vocês me acompanhem. Quando que o Corinthians foi campeão indo no mercado da bola, trazendo grandes estrelas com contratos altíssimos? Pensem aí, pode pensar. Eu me recordo de uma época, na época do Kia Jorabichian, quando ele trouxe Carlos Alberto, Roger Flores, Tevez, Nilmar, Mascherano. Eu me recordo só desta época. Você que às vezes é um corintiano mais velho que eu, pode recordar de outras épocas. A época boa do Corinthians, eu lembro, quando veio jogadores com contratos baixíssimos, encontramos uma comissão técnica certa e demos entrosamento ao time. Depois que o Corinthians caiu para a segunda divisão em 2007, pessoal, o Corinthians voltou ganhando tudo. O Corinthians descobriu o André Santos, lateral esquerdo, que foi um dos melhores lateral do Brasil disparado, que eu nem me recordo qual time ele veio. O Corinthians trouxe o Chicão. Chicão, se eu não me engano, veio do Figueirense. Paulinho veio do Bragantino, se eu não me recordo. O Danilo saiu fugido lá de São Paulo. O Corinthians fez uma troca entre Jadson e Alexandre Pato, que veio para ganhar uma bala no Corinthians. E a gente foi campeão de tudo com esse time. E anos depois, viemos a ser campeão do mundo. E Libertadores e do mundo, com um time também com contratos baixos. É obviamente que os jogadores foram valorizando dentro do time, porque foi conquistando o time, foi conquistando espaço. A gente tem o exemplo do Palmeiras. Palmeiras iniciou essa montagem que os porcos fez, foi com contratos baixos. Hoje o time os contratos dos jogadores são altos porque eles se valorizaram, eles ganharam títulos. E foi assim com o Corinthians lá atrás. Esses mesmos jogadores que citei. A única diferença é que trazemos o Paulo André, se eu não me engano, lá do Atlético Paranaense, que estava encostado. O Alex, se eu não me engano, veio da China, não me recordo muito bem. Tudo contratos financeiros baixos. O que nós tínhamos era uma boa comissão técnica e um entrosamento legal. Eu não me recordo do Corinthians disputar grandes títulos indo no mercado da bola numa janela de transferência e trazendo jogadores com contratos e salários altíssimos. Eu lembro das maiores glórias do Corinthians com jogadores que vieram de times pequenos e que se entrosaram e se valorizaram. Então o Corinthians
tem que voltar a ter esse padrão, mesmo que a gente fique 1 ano e meio aí sem ganhar títulos de novo, mas monta uma base legal, vai nos times pequenos, traz jogadores em potencial, jogadores com contratos baixos, uma comissão técnica competente, um preparador físico de ponta, e entrosa o time, não sai vendendo ao primeiro sinal de melhora, o primeiro contrato que chega, igual o Corinthians não segura seus atletas mais, graças a essa diretoria incompetente. Segura suas joias, segura seus atletas, entrosa. Mesmo que a gente fique 1 ano e meio sem ganhar título, pessoal, daqui uns anos a gente será soberano em tudo de novo, como a gente sempre foi. Sempre fomos protagonistas com um time com salários e contratos baixos. Depois o jogador se valorizar dentro da equipe, obviamente que é um mérito totalmente dele. Você vai ganhando, os contratos vão renovando, cada vez em valores diferentes. Isso é normal. Mas o Corinthians vende todos os seus atletas. Vendemos o Robert Renan numa troca louca com o Yuri Alberto, que está aí, não consegue dominar uma bola. O Mantuan, todos jogadores novos que poderiam ser parte do nosso planejamento futuro. Jogadores com grandes perspectivas de vendas. E temos outro exemplo agora, presente, atual, que eu vou falar para vocês, que é o Bruno Mendes. Bruno Mendes tem 23 anos apenas, pessoal, zagueiro uruguaio, zagueiro raçudo, novo. E o Corinthians, e o cara tá jogando na lateral, que nem é a posição dele, e tá matando a pau. Tá jogando 1000 vezes que o Fagner. E nem é a posição do cara. Nem é a dele. Ele deixou o Murilo livre para fazer o gol no cruzamento no último jogo Argentino Júnior. Tá marcando a pau. Ótimo jogador. E o Corinthians pode deixar ele sair de graça em dezembro. É óbvio também que o Corinthians não pode fazer loucura. O cara querer ganhar 3 milhões por mês, nós paga. Não, mas a pedida do Bruno Mendes é 850 mil reais por mês. Vocês acham que vale? Eu quero que vocês comentem aí. Pra mim vale, pessoal. Antes eu tava reticente. Fala, não. Bruno Mendes não vale 850 mil não. Vale sim, porque o cara tá jogando uma posição que não é dele e tá jogando um belíssimo futebol no Corinthians. Um belíssimo futebol. Então, pessoal, eu quero que vocês comentem aí. O que vocês acham? Bruno Mendes deve renovar, sim ou não? Então, pessoal, outra notícia que eu queria trazer para vocês de antemão já é sobre o Renato Augusto, hein? O Renato Augusto, o Corinthians está acelerando o seu processo, ele pode voltar até antes do esperado aí. A perspectiva é que o Renato Augusto volte contra o Atlético Mineiro, mas do jeito que as coisas estão caminhando, pode ser que o Renato Augusto possa voltar antes, até porque o cara já treina com bola. Renato Augusto já treina com o elenco. Existe uma certa cautela, é verdade, mas ele já treina com o elenco principal do Corinthians. Então, acredito que uma possível volta do Renato Augusto em breve aí pode acontecer sim, tá, pessoal? Até porque o Bruno Maziotti, que é um excelente profissional, está tratando essa situação do Renato Augusto com a maior cautela possível também, né? Porque vai que o jogador volte antes e se contunde, fica mais 1 ano e pouco parado aí, né? Então a perspectiva de volta é que seja contra o Atlético Mineiro. Mas diante da situação que o Corinthians se encontra, sobre esse conjunto de erros sucessivos, sobre um time que não marca, sobre um time que não ataca, sobre um time que não cria, pode ser que teremos Renato Augusto aí antes do esperado. Pessoal, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham do Ian Couto, o que vocês acham da possível volta do Renato Augusto, o que vocês acham sobre o nosso planejamento geral. Não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado pela sua presença e vai!